Boa tarde, galera! Estamos na área com os donos da bola Paraná na sua tela. Esteja você onde estiver, fique conosco e acompanhe tudo. O melhor do futebol paranaense é sempre aqui na tela da Band Paraná. E no programa de hoje, nós vamos falar muito do Coritiba, dos problemas do Coritiba, da temporada do Coritiba. E por isso eu resolvi escolher com muito carinho o convidado e participante do programa de hoje. E não é só porque ele é meu amigo, é porque ele também conhece muito de Coritiba. Ele ainda vive nos bastidores do Coritiba e é ex-presidente do Conselho Deliberativo do Coritiba. Está aqui comigo Pier Paulo Petruziello, valeu, Hassan, que também é meu amigo barra irmão. Seja bem-vindo a esta casa que um dia te acolheu aqui, né, papai? Obrigado, Hassan. Valeu, tudo bem? Boa tarde ou bom dia hoje? Boa tarde, né? Bom dia, não sei a hora que você acordou, né, cara? Bom, na verdade, uma honra voltar para casa onde eu trabalhei, né? Exatamente. Quando era no início do nosso projeto, lá atrás, 2009, né? Exatamente, era tudo uma banda gurizada, né? Era. Até o Nando, Fernando Lisboa, toda a galera. Deus o tenha, saudoso Fernando Lisboa. Nosso grande amigo, mas uma honra voltar pra Band aí, feliz pelo convite. Bom, só que o bicho vai pegar aqui hoje, viu, Pierre? O bicho vai pegar porque a gente vai ter que falar do Coritiba, dos problemas que o Coritiba teve. E a gente começa com imagens do Coritiba no campeonato estadual, né? Pierre, ali ligou o sinal de alerta, né, cara? Porque não foi só pela eliminação contra o FC Cascavel, mas os problemas que o Coritiba vinha demonstrando principalmente na parte defensiva. Se eu não me engano, esse jogo foi 3-0? 3-1. 3-1, né? Veja, isso tava meio que na cara, o que iria acontecer, o que podia acontecer no ano, né? Foi o assustador, por exemplo, essa derrota. Mas a gente tem que voltar um pouquinho no tempo também, porque aí já não estava mais o Guto Ferreira. Já a gente vai falar sobre isso, já a gente vai falar. Mas eu digo o seguinte, ó, o jogo de volta foi 0-0 no Couto Pereira, sim, com o Coritiba, claro, uma pressão enorme, né, dominando o jogo, mas o FC Cascavel fez o papel dele, que era segurar o Coritiba. Conseguiu. Agora, a gente não pode deixar de lado a questão que, por mais organizado que tenha sido o FC Cascavel, é inadmissível um clube, um time do tamanho do Coritiba ser eliminado como foi. Eu tenho uma visão, Hassan, que é o seguinte: o Campeonato Paranaense, isso é uma visão que eu tenho, e quero deixar claro para quem está escutando que eu não tenho mais função nenhuma no Coritiba, e é por isso que eu tô aqui hoje, né? Tô como torcedor também hoje aqui. O Campeonato Paranaense, para mim, ele sempre deveria ser como um laboratório, né? O Coritiba jogou, se eu não me engano, com alguns jogadores da base também aí. No início. Só no início. Só que depois foi se atropelando, trazendo gente. Levou um vareio do Cascavel. Foi eliminado, não é pra pular etapa, você já me chamou a atenção aqui que não é pra pular etapa. Não, a gente vai falar. Fomos eliminados na Copa do Brasil então também. Então engata a imagem da Copa do Brasil, entendeu? Já que ele quer falar da Copa do Brasil também, já engata aí. Aí, ó. O Coritiba foi aos trancos e barrancos na Copa do Brasil. Aliás, se formos tratar da situação dentro de uma realidade, já era para ter sido eliminado contra o Criciúma. Exatamente. Achou aquele gol no final e levou a decisão para os tiros livres, né? Só que aí quando trombou com o Sport já era, né, papai? E sabe o que é mais curioso? Porque você veja, o Guto já tinha ido embora, né? Eu, de verdade, eu não sei o motivo pelo qual o Guto foi embora. Já tinha trazido o português, que na minha visão fica uma coisa muito clara no final, que não era culpa dele. Tá, porque... mas assim, Pedro, a gente vai falar dos treinadores, já, essas mudanças todas no Coritiba. Mas, por exemplo, foi eliminado no estadual, aí vem a Copa do Brasil. Aí já tinha que ter tido mudança. Exatamente. E não só mudança no comando, a mudança também, porque aí nesse jogo já não era mais o Antônio Oliveira. Sim. Aí já era o Zago. Certo? Mas mudança também na questão do perfil dos atletas que foram escolhidos para serem contratados. Né? Eu acho que também houve um erro nesse sentido. Por quê? Porque o Coritiba continua. Eu acho que o maior problema do Coritiba na temporada, não sei se você viu da mesma forma, foi do meio para trás. O calcanhar de Aquiles do Coritiba do meio para trás. Mas se a gente for pensar bem, do meio para trás é bastante coisa, né? Um time, né? Quer dizer, do meio para trás é tudo. Então, assim, porque também era um time que não fazia gol. É um time que fez um gol contra o Cascavel, não fez um gol contra o Criciúma no final e do Sport Recife, por exemplo, aqui não fez nenhum gol. Tá. Então, o problema para mim estava muito claro que eram jogadores agora.
no bastidor eu te pergunto, quem estava contratando? Porque ninguém sabe quem estava contratando. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Porque é o seguinte, tem um fator também que muita gente afirma que teria prejudicado o ambiente do Coritiba, né? O dia a dia, principalmente o ambiente dos jogadores. A punição do Aleph Manga pelo envolvimento na operação penalidade máxima, até que ponto você acha que a punição do Manga afetou? Não, a pergunta é assim, até que ponto a punição afetou o ambiente no Coritiba? Antes ou depois? Porque assim, antes ou depois que descobriram? Depois, vamos lá. Então, depois... Você quer falar do antes também? Não, porque veja, eu tenho que partir de dois pressupostos. O Aleph Manga, até ser descoberto, era uma peça fundamental, no meu entendimento. E vou além. Eu acho que se ele não tivesse feito essa burrice que ele fez, o Coritiba provavelmente teria caído. Teria caído. Mas eu tenho certeza que esse cara teria nos dado pelo menos mais 6, 7 pontos. Porque era um cara que definia jogo. Então é evidente que a punição do Aleph Manga, a bobagem que ele fez, atrapalhou tudo dentro do Coritiba. E o fato da diretoria do Coritiba não ter rescindido o contrato dele, o contrato foi apenas suspenso, e ao que tudo indica, ele permanece no Coritiba, vai cumprir a punição e depois deve voltar a jogar. Eu acho isso abominável. Não, no meu entendimento é o seguinte, Raça, todo mundo na vida pode errar, certo? Todo mundo na vida pode errar. O Atlético demitiu o Brian Garcia. O Atlético demitiu o Pedrinho. Só que o Atlético demitiu o Pedrinho e o Garcia por um motivo muito simples também. Primeiro, porque o Atlético entre nós aqui, vamos falar a verdade, tá no outro patamar. Certo. O Coritiba só não demitiu o Aleph Manga de verdade porque precisava dele. Tá. Mas e agora? Porque se tivesse bem, eu tenho certeza que já teriam feito isso antes. Minha opinião, é óbvio que não tem espaço para ele no Coritiba. Agora também não pode punir o cara pro resto da vida. Aí eu concordo com você. Já a gente retoma a resenha aqui, né, Pia? Já a gente retoma a resenha aqui, porque agora é hora daquele recado do Adonis Belim com o Solucionador. Muito boa tarde, Hassan. Boa tarde para você. Preste atenção. Gente, o final de ano tá chegando, tá pertinho já. E você ainda continua endividado e recebendo ligações indesejadas? Pega o telefone que tá na tela, 041 99108 0444. Manda um joinha, dá tempo de você conseguir negociar a sua dívida e entrar no 2024 sem aquelas cobranças indevidas e conseguindo quitar a sua dívida com valores que realmente vão caber no seu bolso. Vem para a maior assessoria de negociação bancária do estado do Paraná. Só não esquece a dica de ouro. Leia todos os termos e só assine contrato quando tiver certeza do que está fazendo. É simples assim. Mais uma vez, boa tarde, meu querido. Obrigado, Adonis Belim, com o recado do Solucionador. Agora sim, Pierre, como você queria, imagens dos treinadores, as trocas no comando técnico do Coritiba, que finalizou 2022 com Guto Ferreira, salvando o Coritiba do rebaixamento. E aí chega Antônio Oliveira. E na sequência, as mudanças todas que todos nós já sabemos quais foram. E vem a SAF e diz que não tem nada a ver com isso. Você conhece o Coritiba melhor do que eu, melhor que muito torcedor do Coritiba que está em casa. Você já militou lá dentro, você sabe tudo o que acontece lá dentro. Você acredita e incentiva o torcedor do Coritiba a acreditar que a demissão do Guto Ferreira e a chegada do Antônio Oliveira não tem nada a ver com a SAF? Posso ficar em cima do muro nessa resposta? Não, você não pode, você nunca ficou em cima do muro, vai. Não, veja, eu logicamente hoje não vivo todos os dias o Coritiba. Mas sabe tudo que acontece lá que eu sei. Algumas coisas, né? A SAF está profissionalizando, isso é um fato. A SAF é mais profissional, isso a gente não pode negar. Agora, parece que há indícios de que na mudança de treinador, e esse para mim foi o grande prejudicial do Coritiba neste ano, é que até determinado momento ninguém sabia quem mandava no Coritiba. Então, na transação entre... Ou a direção institucional ou o pessoal da SAF que já estava prestes a assumir. Quem frequentava o vestiário ainda era a turma da associação, entendeu? Era os membros do G5. Glenn. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o Osíris e tal, essa turma estava ali dentro, ainda no bastidor. Eu acredito que em algum momento devem eles também, que pode ter sido uma decisão conjunta entre a SAF e a própria instituição. Desses 4, qual foi o maior erro? Dos 4 treinadores? Na minha opinião, foi não ter demitido o Zago antes. O Zago?
O Zago foi o maior erro pra você. Pra mim sim. Porque eu não entendo o seguinte, como é que o Antônio Oliveira fez uma bela campanha com o Cuiabá e não conseguiu trabalhar dentro do Coritiba? Foi isso que eu chamei a atenção. Então... O Antônio Oliveira, nas entrevistas coletivas, era arrogante? Era. Dava umas espetadas nos caras? Dava. Mas eu falava que a culpa não era do Antônio Oliveira. Vamos relembrar aqui o que fez o Zago logo após a derrota para o Grêmio. Não, o trabalho vai ser o mesmo, porque são profissionais e estão errando, entendeu? Então já falei na cara, falo todo dia e estou falando aqui agora, porque chega só da gente ter culpa naquilo que a gente faz. Então, assim, primeiro a culpa é de quem construiu o grupo, né? Quem montou esse grupo é o maior culpado, né? Essa culpa não pode ser só do treinador. Não existe, né? Só o treinador sempre, em tudo quanto é lugar, né? Acaba sempre pagando o pato. Na terceira rodada contra o Bahia, depois no vestiário eu falei, se continuar assim vai cair para a segunda divisão. E falei com todos os diretores que estavam lá, na frente de todos eles. Se continuasse a ter atuação como teve no jogo contra o Bahia, cai para a segunda divisão. E hoje não é diferente. E eles sabem. Então eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. E vou trabalhar com eles bem a semana inteira. Bom, já o Piero vai falar a respeito disso. Deixa eu dar um recado importante. Eu quero falar dos craques do bom negócio da Renault Barigui. Isso mesmo. Vamos acompanhar aqui as ofertas da Renault Barigui. Olha o Kwid Zen 1.0. Taxa zero em 36 vezes, 63.990. Com preço de nota fiscal de fábrica, hein, papai? E tem mais, não para por aí. Olha o Duster Intense 1.6. 118.690, taxa zero em 24 vezes e o IPVA 2024 grátis. E para fechar bonito, vejam só, Master 2324, 187.418 ou 73.250 de entrada, mais 48 vezes de R$ 3.699. Em Curitiba, Marechal e Parque, WhatsApp 3017-7158 é a melhor concessionária do estado do Paraná, Renault Barigui. Imagens do Coritiba rebaixado e o Pier vai comentar a fala do Zago e o rebaixamento do Coritiba. Pra mim, primeiro eu quero saber se eu vou ganhar um carro desse aqui quando eu sair daqui hoje. Depois a gente negocia, tá, dependendo do teu comportamento até o final do programa. Hassan, pra mim tem uma frase que marcou muito na entrevista do Zago, que não é ele falar das cagadas dos jogadores. Não é a ofensa, não é a forma agressiva. É ele ter dito claramente, a culpa é de quem montou este grupo. Tá, mas você não acha que roupa suja se lava dentro de casa? Eu acho o seguinte. A gente teve uma discussão dessa no nosso grupo também, né? Que você e o Dudu Maranhão acharam que ele mandou bem. Não, veja, né? Grande Dudu Maranhão. Grande Dudu, grande abraço. Veja, eu sou muito sincero. Tava todo mundo criticando muito o Zago. Tá. E eu não acho que o Zago tenha sido um grande treinador. Eu não acho ele um grande treinador. Você até apontou ele aqui como o maior erro dos quatro. Tive ele, jantei com o Zago, inclusive, quando ele estava aqui. É uma pessoa, morou na Itália. E eu falo, modéstia, um italianinho que você conhece bem, né? Mas... Forza! Mas estava na cara que aquela entrevista ele já estava de saco cheio com a forma como o elenco estava se comportando. Agora, é nítido que nem o Antônio Oliveira e nem o Zago e ninguém conseguiu trabalhar esse grupo de jogadores. E o Kozlowski teve alguma culpa? Total também. Total? Total também. Cara, mas o Coritiba só venceu sob o comando do Kozlowski. Não, mas veja, aí no caso do Thiago... Ninguém conseguiu vitória. No caso do Thiago eu tenho uma visão um pouco diferente. O Thiago foi efetivado num momento de desespero. Ponto. Porque naquela ocasião, todo mundo sabe que o Coritiba estava tentando trazer... Mas só ganhou com ele, Pia. O Coritiba estava tentando trazer o Paulo Torre. Todo mundo sabe disso, isso é verdade. Ninguém... Depois isso vazou. Enfim. Agora, uma coisa muito clara é o seguinte. As convicções do Thiago... Isso eu vi lá dentro também. Tá. As convicções do Thiago... Eu tenho que acreditar porque você tá... As convicções... Você conhece o que acontece lá dentro. Eu digo o seguinte, eu não mando no Coritiba, eu não palpito no Coritiba, eu sou só um torcedor que paga o meu sócio em dia. Agora, o que a gente sempre escutou era de que o Thiago também estava insistindo em algumas convicções que não estavam mais dando certo. Então, entendi. Entendeu? Então ele estava com alguma na forma de jogo, com alguns atletas que ele estava colocando, né, que não estavam dando resultado. Então volta aqui pra nós agora. Mas o maior erro é o Zago. Agora eu sou obrigado a dar o braço a torcer porque ele tem informações internas, bem diferentes da gente, porque a gente não tem mais acesso ao dia a dia.
né? Então, agora eu sou obrigado a concordar com o Pierre. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a um rápido intervalo, já a gente volta com mais. Estamos de volta e é o seguinte, Pierre, preste atenção no que disse Carlos Amodeu após o rebaixamento. Muitos processos de transformação aconteceram no Curitiba dentro deste ano. Processos de transformação que não são perceptíveis para o torcedor, né? São questões internas de dentro do clube. A gente também precisa ter a consciência, do clube que nós encontramos e do momento da história do clube Curitiba. Curitiba é um clube de 114 anos, com muitas glórias, com muita tradição ao longo de sua história, mas que mostra no seu passado recente um acúmulo de insucessos. Isso mostra o grau de fragilidade desportiva, institucional e financeira que o Curitiba vive no seu presente e no seu passado recente. Bom, Pierre, você prestou atenção, você vai comentar isso, mas eu quero que você comente outra coisa também. Uma espécie de chamar e não chamar a responsabilidade. Acompanhe. O que nós procuramos fazer foi, primeiro, uma reformulação do nosso elenco. Nós tivemos aí mais de 10 atletas que deixaram o clube naquele momento, mais de 10 atletas que chegaram no clube depois daquele momento, porque nós entendíamos que o elenco, naquela ocasião, precisava ser reequilibrado. Nós entendíamos que o elenco ele não estava naquele momento com o equilíbrio necessário para o enfrentamento das dificuldades da competição. Buscamos qualificar o elenco, em qualidade e também trazer numericamente atletas para compor o elenco. Então nós temos diferentes perfis de contratação. Então também fizemos um balanço dos erros que nós tivemos, e nós tivemos erros sim, porque se nós não tivéssemos erros, quem sabe nós conseguiríamos ter tido um resultado diferente dentro desse ano. Eu iniciei o meu trabalho junto à Tricorp em meados de março e junto ao Curitiba em meados de maio. Antes disso, eu não participei de absolutamente nenhuma decisão. Bom, então fique à vontade, Pierre. E o torcedor do Curitiba acompanhando aí as imagens do Arthur Moraes, que já foi embora, né? Que foi um verdadeiro desastre nessas contratações. Nosso tempo está se esgotando, então eu quero que você seja objetivo para comentar as duas falas do Amodeu. Objetivo, o Amodeu, no que ele falou, ele tá com a verdade. Nas duas falas? Nas duas falas, porque é o seguinte, ele falou ali, ele tem uma parcela de culpa, ele não se isenta totalmente de culpa. Agora, o cara chegou em abril. Agora, sejamos sinceros... Mas a SAF já não estava aqui? Não, a SAF eles estavam num planejamento, num processo, eles não tinham, só tinham... O Arthur chegou antes do Amodeu. Certo. O Arthur chegou antes do Amodeu, e o que você acha que o Amodeu mentiu de dizer que o Curitiba tinha um monte de esqueleto dentro do clube, que o clube durante anos carregou insucessos? Vamos falar a verdade, a torcida do Curitiba também precisa entender, não estou aqui defendendo a SAF e criticando, certo. Eu estou dizendo a verdade, o Curitiba durante quantos anos caiu para a segunda divisão? Então assim, são 7 rebaixamentos, então não dá para jogar tudo na SAF. Tudo, agora é culpa da SAF. Você acredita no 2024 melhor? Eu acredito no 2024 bem melhor. Eu acredito, eu sou... Bom, primeiro porque eu sou um apaixonado e sou convicto, vou estar no estádio todo jogo e não tem como não acreditar. Tá certo. Agora, eu acho que a SAF, de fato, ela traz uma visão mais profissional do que, de fato, o Curitiba sempre foi, durante muito tempo foi, cercado por muita gente amadora. Pierre, adorei a sua participação, tenho certeza que o torcedor do Curitiba também. Você vai voltar aqui em outra oportunidade, porque você é meu irmão e fala sempre do Curitiba com muita propriedade. Vem aí o Band Cidade, primeira edição. Ótima tarde a todos.